Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andressa e hoje estaremos vendo a aula de robótica educacional. Sejam todos muito bem-vindos! Mas hoje nós iremos ver uma temática muito importante e relevante para a robótica. Lembram que na história da robótica eu comentei sobre a Ada Lovelace? Então, hoje nós iremos conhecer a história, toda a trajetória e tudo que ela contribuiu para a nossa sociedade. Acompanhem comigo na tela. Nascida em 10 de dezembro de 1815 em Byron, Londres, Ada era filha única de Anne Isabella Byron, matemática de família nobre e baronesa, e Lord Byron, escritor e literário. Então a Ada ela era de Londres e morava com sua mãe e seu pai. Vocês puderam ver que a mãe dela era formada em matemática. Seu pai já seguia mais para um lado da literatura. Dando continuidade à história de Ada, mas antes que Ada pudesse completar 2 meses de vida, seus pais se separaram e seu pai deixou a Inglaterra 4 meses depois. Byron morreu quando a filha tinha 8 anos de idade, durante a Guerra de Independência grega, e Ada só viria a ver um retrato do pai após seus 20 anos de idade. Então aqui nós podemos perceber que a Ada não teve seu pai presente em sua vida, mas a sua mãe foi uma pessoa muito importante, pois ela incentivou a Ada em diversos aspectos do estudo, direcionando a ela estudar sobre matemática, ciência, língua francesa e muitos outros conteúdos e componentes curriculares. E dando continuidade, aos 12 anos fica fascinada por aves e pássaros e desenha um cavalo mecânico que bate asas, publicando um livro com seus estudos, observações e ilustrações chamado Zoologia. Então vocês podem observar que a Ada recebeu diversos incentivos de sua mãe, que fez com que ela se tornasse uma menina muito criativa e pesquisadora. Então imaginem que aos 12 anos de idade ela projetou um desenho e um livro sobre um cavalo mecânico que batia asas. Então vocês podem observar que todo esse incentivo que a mãe da Ada proporcionou para ela fez com que ela se interessasse por várias coisas e até projetasse um cavalo mecânico voador, como também a escrita de um livro. A Ada ela tinha uma rotina bem pesada de estudos. Naquela época, as meninas não podiam ir para a escola, apenas os meninos. Então a mãe da Ada incentivava muito a ela estudar para que ela desenvolvesse diversas coisas e possibilidades para a nossa sociedade. Dando continuidade, eu trouxe aqui para vocês um vídeo da professora Silvia, da UTF-PR, e ela vai contar um pouco da experiência de vida dela e um pouco também sobre a história da Ada Lovelace. Vamos conferir? Olá, como vai você? Eu sou Silvia Amélia Bim. Sou professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e atuo nos cursos da área de computação, sistemas de informação e engenharia de computação. E também dou aulas de programação para estudantes de engenharia elétrica. Eu adoro ser professora. Na verdade, desde criança é a minha brincadeira favorita. Eu adorava escrever com giz no quadro. Era um pouco diferente de como está a escola agora, assim, com computador, celular e internet, mas eu sempre gostei. E foi na computação que eu descobri uma outra área, interação humano-computador. Sim, a computação também se preocupa com as pessoas. Nós precisamos entender como as pessoas pensam, como as pessoas se comunicam, o que é que elas precisam, como a tecnologia pode ajudá-las nas tarefas do dia a dia. Aposto que você conhece alguém que já sentiu muita raiva porque um aplicativo não funcionou como ela queria.
Está vendo? Precisamos de muitas pessoas trabalhando na área de computação para observar o mundo, observar as pessoas, os processos e entender como é que a tecnologia pode melhorar a vida das pessoas. E você sabe quem foi que criou o primeiro computador? E você sabe quem foi que escreveu o primeiro algoritmo do mundo? Sim, a Ada Lovelace, uma inglesa. Ada era filha de um poeta famoso, Lord Byron, e a sua mãe, uma matemática muito talentosa, apelidada de a Rainha do Paralelograma pelo seu pai. E você sabe o que é paralelograma? Que tal você pesquisar? Bem, mas vamos falar da Ada. A Ada teve uma infância muito solitária. Seus pais se separaram quando ela ainda era um bebê e sua mãe viajava muito. Mas os dois ficaram muito preocupados com a sua educação. E ela estudava muito. Tinha uma educação muito rigorosa. Mas não ia para a escola, porque naquela época as meninas não iam para a escola. Só podiam estudar em casa. Ada estudou muito. Matemática, química, física, literatura, francês. Mas ela adorava interagir com a natureza. Era muito curiosa para saber como é que os pássaros voavam. E também gostava de cavalos. Você sabia que ela fez um projeto de um cavalo mecânico voador? Sim! E ela também adorava gatos. A sua gata de estimação se chamava Puff e era sua grande companheira. Mas na infância, ela teve que parar os estudos por uma época. Ela teve sarampo, não havia vacina e ela ficou na cama por mais de um ano. Logo que ela se recuperou, o que ela mais queria fazer? Voltar a estudar. Ah, quantas coisas tem pra gente aprender! E a Ada estudou muito, sempre muito curiosa, criativa e cheia de imaginação. Quando fez 17 anos, foi apresentada para a sociedade inglesa. Era o costume da época. Ada morava numa família que era muito importante. E as pessoas daquela época se reuniam em festas para apresentarem as moças da sociedade e também para conversarem sobre as novas invenções. Era a época da Revolução Industrial, muitas máquinas sendo criadas para melhorar as tarefas, resolver todos os processos. E dentre dessas máquinas, uma foi muito importante, o projeto da máquina analítica. Esse projeto foi escrito por Charles Babbage, que se tornou um grande amigo de Ada Lovelace. Babbage era um inventor muito criativo. E quando ele projetou a máquina analítica, que tinha o objetivo de fazer cálculos matemáticos sem nenhuma intervenção humana, ele precisava de alguém para financiar o seu projeto. Assim, ele falava sobre o projeto nas festas e em algumas viagens que ele fazia. Numa dessas viagens para a Itália, ele apresentou o projeto, mas não conseguiu patrocínio. Mas um engenheiro italiano, Menabrea, escreveu um texto para ajudar na divulgação, mas escreveu o texto em francês. Era preciso traduzir. Convidaram então Ada Lovelace para fazer a tradução do francês para o inglês. Ela também sabia muito bem francês. Lembre-se, ela estudou muito. E nesta tradução, ao tentar explicar como é que a máquina funcionaria, ela viu que a máquina poderia processar muito mais do que números. A máquina poderia processar imagens, a máquina poderia processar poesia. Ela conseguiu juntar todo o seu conhecimento e vislumbrou as infinitas possibilidades daquele projeto do computador. Ou seja, a Ada escreveu o primeiro programa de computador muito antes dos computadores serem criados. Com isso, nós também sabemos que é possível fazer, trabalhar, pensar sobre a computação muito antes de termos um computador. As suas ideias já podem ajudar a buscar soluções. E você sabia também que agora, no dia 13 de outubro, comemoramos o Ada Lovelace Day? Para comemorar as conquistas da Ada e de outras mulheres na área da ciência. Que tal você fazer uma homenagem para ela? Um beijo!
Vocês viram que interessante esse vídeo que a professora Silvia trouxe para nós? Ela também relatou que o gatinho Puff era um grande companheiro da Ada Lovelace, nos momentos em que a Ada Lovelace não estava estudando. E dando continuidade, vamos ver também quais outras pessoas que fizeram parte da vida da Ada Lovelace e contribuíram para que ela crescesse intelectualmente. Vamos acompanhar? Vejam lá. Além de sua mãe, Ada era inspirada por Mary Somerville, a primeira mulher a entrar para a Sociedade Real de Astronomia, junto com Caroline Herschel. A famosa astrônoma se tornou amiga e mentora da jovem, e foi um canal para que a parceria entre Ada Lovelace e Charles Babbage começasse. Então nós podemos observar aqui que a Ada sempre foi rodeada de pessoas que buscavam crescer intelectualmente, buscavam outros conhecimentos que na época não eram tão comuns de mulheres praticarem isso. Então ali vocês puderam ver também, não sei se vocês lembram lá da história, da aula de História de Robótica, que o Charles Babbage criou a máquina analítica. E a mentora dela possibilitou esse encontro, porque eles realizavam muitas festas, então pessoas importantes sempre participavam desses eventos. E dando continuidade, a linguagem Ada foi criada na década de 1970 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mas hoje em dia não é muito usada. Então aqui nós podemos observar que a Ada contribuiu muito para a nossa sociedade. Inclusive, mesmo depois que ela faleceu, essa linguagem foi criada muito tempo depois e auxiliou tudo em relação à contribuição aos computadores e à programação. Mas agora nós iremos conferir o vídeo do estudante Davi Kaminsky junto com seu pai, contando sobre a história da Ada Lovelace e muitas outras curiosidades. Vamos conferir? Fala galerinha, beleza? Oi galera! Então, acredito que muitos de vocês já devam ter ouvido falar em algoritmos, não é mesmo? E se eu te perguntar quem é Ada Lovelace, você vai saber me responder? Então, acredito que depois de você assistir o vídeo de hoje, você vai saber responder com toda segurança quem foi Ada Lovelace. E vai agradecer muito a ela, pois a internet não funcionaria sem o talento matemático dessa mulher. É isso aí, né, Davi? E se vocês estão chegando agora aqui no canal, já aproveitem para se inscrever agora mesmo. E não se esqueçam, é claro, de ativar o sininho de notificação. Assim, quando sair vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar. Então, bora lá conhecer a mente brilhante de Ada Lovelace? Opa, bora lá! E se você ainda não me conhece, eu sou Heraldo Kaminsky. E eu sou Davi Kaminsky. E vocês estão aqui na Terra do Contrário. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá do lado que fica de cá, fica lá do lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá, fica lá no lado que fica de lá. E aí galerinha, beleza? Oi galera! Então, na história da ciência, não é comum vermos tantas mulheres, não é mesmo? Mas quando elas aparecem, se destacam e muito. E historicamente, esta é uma área dominada por homens. E por mais que as mulheres não tivessem oportunidades aí de se destacar, muitas delas conseguiram grandes feitos. E esse foi o caso da Condessa de Lovelace, mais conhecida como Ada Lovelace. E essa matemática foi a que criou o primeiro algoritmo. E com isso, ela entraria para a história se tornando a primeira programadora. E olha, muito à frente aí do seu tempo. E sim, ela foi a primeira programadora da história. E não só a primeira mulher a fazer isso. É, exatamente. E olha, isso aconteceu muitos anos antes da criação do primeiro computador. E olha, quem dirá do primeiro aparelho de celular, hein? E tudo começou quando Ada tinha apenas 17 anos. Ela conheceu
conheceu o matemático Charles Babbage, que inventou as máquinas diferencial e analítica. E a Ada ela ficou muito interessada com o invento de Charles e participou do projeto da sua máquina analítica. E a máquina analítica foi a primeira da história que pôde ser programada para executar qualquer tipo de comando. É isso mesmo. E a Ada notou também que essa máquina seria capaz de fazer muito mais do que meros cálculos. E foi entre 1842 e 1843 que Ada traduziu um artigo italiano e complementou o estudo com observações de sua autoria. E essas observações eram maiores do que o próprio artigo. E nelas havia um algoritmo que havia sido criado para o processamento de máquinas, sendo então considerado o primeiro programa de computador da história. E com isso, Ada nos mostrou que os computadores eram capazes de produzir muito mais do que apenas cálculos. E olha, isso numa época onde os matemáticos estavam mais preocupados em resolver esse tipo de problema, né? E a Ada veio aí mostrar que estava além do seu tempo, ao apresentar do que um algoritmo era capaz de fazer. E hoje em dia, o mundo não seria repleto de computadores e celulares se Ada não tivesse a ideia brilhante de criar um algoritmo. E ela abriu portas para muitos cientistas que vieram depois dela, que basearam seus estudos em suas descobertas, como, por exemplo, Alan Turing. E Alan Turing é considerado o pai da computação, pois ele criou a inteligência artificial, que está presente em quase tudo hoje em dia. E foi em 1953, quase 100 anos após a morte de Ada Lovelace, que a máquina analítica foi reconhecida como o primeiro modelo de computador da nossa história. E esse reconhecimento veio graças a Alan Turing, que fez referência a Ada em seu trabalho. E claro que ela foi tão importante para a história que em sua homenagem foi criado o Ada Lovelace Day. Esse dia é comemorado em toda segunda terça-feira do mês de outubro. E não é somente para se comemorar o que Ada Lovelace fez para a ciência aí, né, Davi? Bem isso, né, pai? Pois nesse dia é também para se comemorar a conquista das mulheres e incentivá-las a que elas estejam mais presentes na ciência. E já que ela criou o algoritmo, que tal você deixar o seu like para que o algoritmo entenda que você gostou do vídeo de hoje? E se vocês quiserem aprender mais curiosidades e fatos científicos, a gente vai se ver sempre aonde? Aqui na Terra do Contrário! Até mais, galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau, galera! Fui! Obrigada, Davi Kaminski, e ao seu pai, por contribuírem com esses vídeos tão relevantes dentro das nossas aulas de robótica. Mas por que será que estamos vendo tanto sobre Ada Lovelace? Porque neste mês de outubro é comemorado o Dia da Ada Lovelace. Acompanhem comigo. A segunda terça-feira de outubro é conhecida como Dia da Ada Lovelace, dia de inspirar mulheres a trabalhar na área de tecnologia. Então, esse dia ele é muito importante porque ele tem um marco significativo na nossa história. A Ada Lovelace contribuiu e foi a primeira programadora. É muito importante comemorarmos este dia e lembrar da Ada Lovelace para inspirar outras mulheres a atuarem em áreas diferenciadas. Era comum naquele tempo as mulheres serem apresentadas na sociedade com seus 17 anos. Por que acontecia isso? Porque naquela época eles faziam combinações de casamentos, apresentavam aos pretendentes. E num desses eventos, a Ada Lovelace conheceu o Charles Babbage, que eu já contei dele para vocês na aula de História de Robótica, mas vou retomar um pouquinho.
Lembram que ele criou o projeto da máquina analítica? Ele apresentou esse projeto para a Ada e a Ada viu um grande potencial. Mas nessa época, o Charles Babbage acabou viajando para a Itália e publicou um artigo com todo esse projeto. Ada, que era muito estudiosa, fez a tradução desse artigo em sua época, que foi republicado, e além dela ter feito a tradução, ela adicionou diversos comentários sobre o projeto do Babbage. Inclusive pontuou coisas que nem o Charles Babbage tinha colocado em seu projeto. E também nessas festas de sociedade, Ada conheceu o seu marido. Tanto é que o sobrenome Lovelace vem de seu marido. Ela teve 3 filhos, mas infelizmente faleceu muito nova. Vamos ver como isso aconteceu? Observem na tela. Na época, ninguém sabia, mas Ada Lovelace tinha câncer de útero e morreu por causa da doença em 1852, aos 36 anos. Naquela época, as pessoas não tinham uma rotina de ir ao médico com frequência e também não tinham os recursos necessários para tratar esta doença. Infelizmente, ela morreu muito nova, mas deixou um legado fundamental para a nossa robótica, a programação. E agora nós iremos conhecer mais a fundo como é a programação do EV3 e do nosso kit Ludobot. Acompanhem comigo. Vamos conhecer a plataforma do EV3 e o Ludobot e suas possibilidades para programação. Então agora nós veremos um vídeo e faremos uma imersão dentro dos programas que realizam a programação dos nossos kits de robótica, o M-Design, que é referente ao kit de robótica Ludobot, e o Mindstorms, que é referente ao kit de robótica EV3 de alta performance. Vamos conferir? Esse é o programa EV3. É onde é realizada todas as programações para as montagens do EV3. Percebam que são diversas cores de blocos que vão dar uma sequência de direcionamento para a montagem. O primeiro conjunto são de motores. Percebam que existe essa possibilidade de você estar personalizando a velocidade, a rotação dos motores. O próximo é controle de fluxo, ou seja, vai iniciar ali a programação ou vai dar uma sequência, vai dar um tempo que você consegue pausar ali a programação ou finalizar. O próximo são os sensores. Existe o bloco de botão, sensor de cor, sensor giroscópio, sensor infravermelho, sensor de rotação do motor, sensor de temperatura, sensor temporizador, sensor de toque, sensor ultrassônico, sensor de medidor de energia e, por fim, sensor de som. Já o bloco vermelho, ele vai dar a sequência das variáveis, ou seja, as variáveis que são de operação que você consegue estar sinalizando, por exemplo, de forma aleatória ou constante dentro da programação. Já o azul é de alcance, ou seja, quando você quer inserir algum tipo de dado por Bluetooth ou dar uma questão de valor de senso de taxa, inverter o motor, outras sequências. E o azul não é tanto utilizado, mas também dá uma opção de você estar utilizando na sua programação e deixando ela mais rebuscada, mais elaborada. Perceba então que são todos esses blocos e que é possível você inserir ali a personalização. Como assim? Você pode estar alterando ali o formato que você quer. Por exemplo, em vez de utilizar no tempo ali da pausa um sensor ultrassônico, eu posso estar mudando para um sensor de infravermelho que ele vai dar essa direção ali quando ele vai dar o significado para a programação. Então são essas possibilidades. Por fim, depois é só fazer o download para o bloco de montar para a programação da montagem. Esse é o programa M-Design. Perceba que a interface é muito parecida com o Scratch.
Para realizar uma programação para o Lulubot, para uma montagem é necessário utilizar comandos de blocos. E o primeiro dele é eventos. Sempre que eu inicio uma programação, eu preciso inserir o bloco de quando a bandeirinha verde for clicada. O próximo é o bloco de controle, que vai dar uma condição, ou de ciclo ou de um período. Já o bloco verde são os operadores. Existem também as variáveis, o bloco azul de movimento, que vai dar direção, de aparência, de sensores, e o bloco também tem ali o Arduino, que representa ali a configuração das variáveis. Por fim, tem o IBB, que vai dar a questão do segmento, por exemplo, de linha, de velocidade dos motores, e também a questão da reprodução de som. Perceba que nessa programação eu estou utilizando ali, quando a bandeirinha verde for clicada, vai existir um bloco de uma condição, que é o controle sempre, e um motor com uma velocidade X. Após é só fazer o download do programa para a montagem do Lulubot, no caso seria um carrinho. E após isso, é só já dar início start para a programação. Vocês puderam observar nesse vídeo que o M-Design ele é muito parecido com o programa Scratch, feito com a programação em blocos. O programa Mindstorms também é feito em blocos, mas de uma forma diferenciada. Nós podemos ver que ao invés de escritas, eles possuem desenhos, fazendo alusão aos nossos kits de robótica. Ele é um programa um pouquinho mais complexo. E agora, falando tanto em programação, eu não poderia deixar de trazer uma montagem para vocês. Então vamos ver aqui a montagem desse pássaro. Por que eu escolhi esse pássaro? Justamente para fazer alusão ao cavalo mecânico voador da Ada Lovelace. Então vamos conferir o que foi utilizado. Aqui, como vocês já sabem, nós temos o M-Center. O que é o M-Center? É o cérebro do nosso Lulubot. Aqui, já na parte inferior, nós temos o nosso motor, junto com as nossas luzes LED e os sensores. Então, nós temos aqui sensores e atuadores. Lembrem que nós daremos continuidade a esse conteúdo na aula que vem. E também temos aqui engrenagens e o eixo que está prendendo a engrenagem diretamente ao motor. Temos os conectores, as vigas, mais conectores e o cabo também que faz essa ligação do meu M-Center para o motor. Aqui eu recortei as asas justamente para parecer um pássaro. Então agora, o que nós iremos fazer? Eu vou ligar para vocês e vocês verão ele em funcionamento. Então observem só, vou posicioná-lo aqui, porque ele vai andar, então nós veremos ele mexendo as asas e se movimentando. Observe. Vocês podem ver que o motor ele faz toda essa função de movimentação. E do jeito que eu posicionei as peças, fazem com que mexam as asas. Muito interessante, né? E falando tanto em programação, Ada Lovelace, nós veremos também a programação desse pássaro. Observem ali na tela. Ali nós temos o bloco que é muito importante e sempre essencial, quando bandeirinha verde for clicado. E ali nós temos o bloco sempre, que vai criar uma condição de ciclo. E após ali, entre o bloco sempre, nós temos o bloco do motor AB na velocidade 50. Eu poderia também colocar um outro bloco ali, dando referência para que depois de algum tempo os motores parassem. Ou lembram do bloco da condição, que se algo acontecesse, então teria uma outra situação. Aqui eu trouxe para vocês também esses blocos recortados para vocês visualizarem melhor.
Aqui eu trouxe só um modelo de um outro tipo de programação. Então, vou explicar para vocês. Lembram que esse bloco, ele é sempre necessário para iniciar a nossa programação do nosso kit de robótica Ludobot. Então, aqui eu vou encaixar o bloco sempre para que ele execute sempre esse movimento. Aqui eu vou utilizar este bloco que ele está dizendo assim, ó, carro para, e aqui eu tenho opções para selecionar. Então, carro para frente, carro para trás. Aqui a velocidade que eu quero que o meu robô percorra durante tantos segundos. Então, aqui eu vou determinar a velocidade e aqui o tempo em que ele vai percorrer. E aqui eu trouxe também um outro bloco, que é Color LED, a cor. Aí nós temos que escolher a cor. Aqui nós temos a possibilidade de A e B. Por quê? Porque nós estamos nos referindo aos LEDs aqui abaixo no motor. Então, ficaria assim essa programação. Então, como que iria ocorrer? A partir do momento que eu ligasse o meu robô, ele iria sempre executar estas duas funções. Então, o carro, digamos, poderia ir para frente na velocidade 10 por 5 segundos e após ele iria acender a Color LED na cor que eu selecionasse, por exemplo, azul. E agora nós iremos ver um vídeo da professora Rita da UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela irá contar sobre a história dela e vocês poderão ver que essa história vai inspirar muitas mulheres a atuarem na ciência da computação. Vamos ver esse vídeo? Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rita, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Já ouviu falar? Eu vim aqui te contar um pouquinho da minha história. Quando eu estava no colégio, na época de decidir que profissão que eu ia seguir, eu não sabia. Eu gostava muito de português, eu gostava de matemática. Então, aí, na mesma época, o meu irmão mais velho fazia um curso à distância, mais ou menos como esse que vocês estão fazendo, mas era por carta. E ele tinha que desmontar vários eletrônicos, várias peças. Então, ele trazia umas máquinas para desmontar, para entender como é que funcionava. E ele não deixava eu ficar perto, porque eu era mais nova. Então, ele dizia, tu só vai poder ficar aqui olhando por perto se ficar com as mãos para trás. E eu ficava. E aquilo me dava uma curiosidade de entender como que aquelas máquinas funcionavam. Aliado a isso, uma professora na escola me disse, Rita, tu tem que fazer um curso que tu vai aplicar esses conhecimentos todos que tu gosta. Então eu fui atrás de informações sobre os cursos, fui entender sobre o que fazia cada coisa e cheguei no curso de Ciência da Computação. Só que era muito difícil passar em Ciência da Computação. Na época era vestibular. O vestibular era muito difícil. E eu tinha que estudar dia e noite. E eu estudei. Algumas pessoas me diziam, tu não vai conseguir entrar nesse curso, é muito difícil. Ou vai demorar anos para entrar nesse curso. Mas depois de muito estudar, baixar a cabeça, eu passei no vestibular. E eu me formei em Ciência da Computação. No curso de Ciência da Computação, eu me apaixonei pela computação. Eu aprendi que a computação ela é uma área que resolve problemas de várias outras áreas. Então, resolve problemas da medicina, da cidade, do tempo, ajuda em várias áreas. E eu acho isso muito, muito apaixonante. Eu trabalhei em várias empresas, até que chegou um determinado momento que eu decidi, não, eu acho que eu vou ser professora
porque na universidade eu posso ensinar esse meu encantamento. Tudo isso que eu aprendi de computação, eu quero conseguir passar para outras pessoas. Então eu fui ser professora e é o que eu faço hoje no curso de Sistemas de Informação. Vocês já tiveram contato com a história da Ada, né? Olhando um pouquinho da minha história, de como eu cheguei aqui, até que tem um pouquinho de semelhança com a Ada. A Ada viveu numa época em que não se acreditava que uma mulher podia fazer as coisas que ela fez, que sem ter uma máquina, ela podia pensar em como máquinas funcionam. E hoje eu vim aqui, isso me inspira a vir aqui te dizer. Talvez tu não tenha computador, eu também não tinha na época que eu tive que decidir ir para o curso. Talvez tu ache muito difícil, tu gosta, mas acha difícil. Eu vim aqui te dizer, vale a pena, pode dar certo. Tu tem que estudar, vai ter que te informar, mas é uma área muito apaixonante. Hoje eu aprendi outras coisas sobre a computação. Vocês todos são muito bem-vindos a entender, a conhecer a área da computação e também a se apaixonar e se encantar por essa área. Então, deixo aqui meu abraço, o meu beijo, e se vocês quiserem vir aqui na universidade estudar o nosso curso ou qualquer outro na área de computação, que tem vários, vocês vão ser muito bem-vindos, tá bom? Então, até uma próxima, gente! Obrigada, professora Rita, pela sua contribuição com o vídeo e por contar para nós e relatar todas as suas experiências de vida. E vocês sabem que essa área de ciência da computação está muito em alta hoje em dia. Devido ao avanço da tecnologia, esse mercado de trabalho é um mercado bem procurado. E agora, dando continuidade à nossa aula, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é o código binário? Então, o que será que é esse código? Por que nós iremos falar em código binário? Nós iremos falar em código binário justamente porque a Ada Lovelace criou o primeiro algoritmo. E toda essa criação que ela fez repercutiu em diversas outras linguagens e códigos, gerando o código binário. Nós iremos agora assistir um vídeo para que vocês compreendam melhor sobre essa temática. Ao longo da história, muitas civilizações usaram o sistema de numeração decimal, que é composto de 10 dígitos, do 0 ao 9, com os quais é possível criar infinitos números. No entanto, os computadores funcionam de maneira diferente, pois usam um sistema numérico que possui apenas 2 dígitos, o 1 e o 0. Este sistema é conhecido como binário. Os computadores precisam de informações para funcionar corretamente. Essas informações digitais ou dados são compostos por bits. Bit é a abreviação do termo binary digit, ou dígito binário em português, e é composto de um único número, o 1 ou o 0. Esses bits podem ser combinados para criar unidades de armazenamento maiores, como bytes, megabytes, etc., que usamos para medir nossos arquivos. Quanto maior for o arquivo, mais bits ele possui. Por exemplo, um vídeo de alta resolução é composto de milhões e milhões de uns e zeros. Mas como é que esses uns e zeros funcionam e permite que um computador trabalhe? Pense no sistema binário como uma lâmpada. Imagine que o 1 representa quando ela está acesa e o 0 quando está apagada. Com este sistema, a luz está acesa ou apagada e não há outras possibilidades. Desta forma, os bits são uma fileira de combinações diferentes entre uns e zeros, que formam um tipo de código. Seu computador processa rapidamente esse código e o transforma em dados, que lhe informam o que fazer. Neste momento, você pode estar se perguntando
por que os computadores usam código binário em vez de um sistema decimal. Como mencionamos anteriormente, o código binário possui apenas 2 estados. Se o sistema decimal fosse usado, além desses 2 estados, nossos computadores teriam mais 8 estados. Imagine quanto trabalho eles teriam para processar toda essa informação. Por este motivo, o sistema binário é muito mais fácil de ser processado por nossos equipamentos, porque consome menos espaço. Assim como os átomos compõem o nosso mundo, no plano digital os vídeos, textos, imagens e outros elementos podem ser decompostos no código binário. E embora não possamos vê-los, tudo é uma composição de números uns e zeros. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor. Vocês viram que interessante esse vídeo? Mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre esses números binários. Então, acompanhem comigo ali na tela. O que são números binários? Os números binários formam um sistema matemático usado por computadores para criar informações. Então, aqui vocês podem observar que nós temos alguns dígitos, nós temos 100, 010, 001. O que significa esse código binário? A palavra bi já lembra de 2, então são utilizados apenas o 0 e o 1 dentro do código binário. Então, os números binários são utilizados na linguagem do computador. Então, como que funciona? Se você digita alguma palavra, o computador ele gera um código binário com sequências de 0, 01, 0, diversas sequências para que ele interprete e execute o que você precisa. Então, assim funcionam os códigos binários. E se você tiver algum material que você queira nos enviar, alguma produção sua, você pode estar enviando no e-mail robotica@curitiba.pr.gov.br. Eu vou ficando por aqui e na aula que vem nós daremos continuidade ao nosso tema sobre sensores e atuadores. Até a próxima, pessoal! Tchau! Era uma vez um lindo bosque encantado. E como em todo bosque encantado que se preze, ali vive uma bruxa. Mas essa é boazinha, e o Bosque Encantado fica logo ali, no bairro Vista Alegre. O Bosque Alemão reúne beleza, cultura e diversão garantida para toda a família. O espaço foi criado pelo prefeito Rafael Greca, em homenagem aos imigrantes germânicos que se estabeleceram na cidade a partir de 1833. Logo na entrada do parque, destaca-se o Oratório de Bá, réplica de uma igreja presbiteriana do estilo neogótico que existiu no bairro do Seminário. Logo à frente, uma passarela leva à Torre dos Filósofos, que tem 15 metros de altura e é feita com troncos de eucalipto. De lá de cima, a vista privilegiada permite apreciar a beleza da cidade. Descendo pela torre, chega-se ao Caminho dos Contos, uma trilha cheia de paz e contato com a natureza. O caminho conduz o visitante até a Casa Encantada, uma biblioteca criada para promover o interesse das crianças pela leitura. Diariamente, dezenas de crianças visitam o espaço e participam da Hora do Conto, quando bruxas e fadas fazem uma leitura teatralizada de contos infantis. Ao fim da trilha, chegamos à réplica da Casa Mila. Construída no início do século, na rua Barão do Cerro Azul, representa um dos principais exemplares da arquitetura da imigração alemã. O Bosque Alemão é uma das paradas da linha de turismo e possui um quiosque gastronômico com comidas e bebidas típicas.